Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, irmãos. A paz de Jesus. A paz de Jesus, irmãos. Tá bom. Uma alegria estar aqui com vocês nesse acampamento de músicos. Pegando o gancho aí desse finalzinho dessa ministração da Eliana, de qual ela falava assim: quando você é cristão não se para de lutar, e foi falando outras coisas, né? Até chegar ao céu. E até chegar ao céu realmente nós vamos ter que fazer muitas coisas. Quando se é cristão não se para de pregar até chegar ao céu, porque lá no céu não vai precisar de pregadores mais. Não se para de interceder, porque até chegar ao céu, porque lá no céu não vai precisar de intercessão. Não se para de ministrar a oração por cura e libertação até chegar ao céu, porque lá no céu não vai precisar mais de cura e nem libertação. Agora, irmão, só uma correçãozinha aqui. Quando você é cristão, nós vamos cantar em toda a eternidade. O nosso ministério nunca acaba. Esse ministério que você foi chamado, o ministério de música, o ministério do louvor, é o ministério da eternidade. Nós vamos cantar lá no céu, porque aqui é só um ensaio, mas lá no céu vai ser o nosso melhor canto. Lá no céu vai ser a nossa melhor canção. Esse é o ministério que você foi chamado. O ministério que aqui na terra é só um ensaio, mas o verdadeiro canto é lá no céu. Bendito seja Deus pelo seu chamado. Bendito seja Deus pela sua música, pelo seu louvor. Porque isso será um grande motivo, o grande chamado. É a hora que você estiver diante do trono e poder exercer de verdade esse seu chamado, que é cantar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Bom, eu sou o Juninho e estou muito feliz de estar aqui também com a minha família. Ali do meu lado está a minha esposa Rafaela, com a nossa filha Maria Gabriela. A Isabela deve estar por aí também, que eu não estou vendo. Ah, está lá. Uma alegria poder estar aqui com a minha família, principalmente com a filha Isabela. No ano passado, eu estava aqui também na Canção Nova, no PHN, eu tive que sair às pressas, porque a Isabela estava passando muito mal. E no outro dia ela foi internada, e passou 11 dias internada, com uma síndrome rara, que poderia ter sido fatal. Mas foi convocada uma grande oração, e muita gente eu sei que rezou por ela. Pessoas que me encontraram minha esposa, que eu rezei pela Bela, olha a Isabela. E hoje é uma alegria poder estar aqui com a minha família, porque é um grande sinal de Deus, poder testemunhar o que Deus realizou, o grande milagre que Deus realizou na vida da minha filha e na minha família. E como disse a Eliana, nós não paramos em nenhum instante. Nós acreditamos o tempo todo. Temos a esperança. E Deus foi para nós o nosso grande consolo. E hoje, a presença da Isabela aqui, da minha família, é um grande consolo de Deus para a minha vida. É Deus falando para mim: que bom que você não parou, que bom que você não desistiu na prova. E por isso nós vamos meditar essa palavra aqui, o que Deus trouxe para nós, ainda seguindo, também aprofundando aquilo que a Rogerinha trouxe para nós na primeira pregação, que já falou tanto ao nosso coração, e nós vamos aprofundar. Eu quero convidar você a pegar a palavra de Joel, no capítulo 4. No versículo 9. Joel, capítulo 4, no versículo 9.
vai dizer assim: proclamai isto entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros, os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. O Senhor, através do profeta Joel, convoca os guerreiros. Porque se você for ver antes, o início do capítulo 4, nós vamos perceber que o povo de Deus foi dispersado. E nós vimos aqui na pregação da Rogerinha, isso que ela constatou, e estamos constatando também, dentro dos grupos de oração, quanta dispersão dos músicos, quantos foram embora, quantos desistiram, quantos não voltaram mais. O Senhor vai dizer também que a terra estava dividida. Se você pensa que a divisão hoje no nosso país é só uma divisão política, você está enganado. A política é só um reflexo do que está acontecendo dentro de nossas famílias, infelizmente dentro dos nossos grupos. Existe divisão. Rifaram o povo de Deus, roubaram, surrupiaram. E Deus vai com isso falar: declarai guerra, chamem os valentes. Que até o enfermo diga: eu sou um guerreiro. Existe uma convocação da parte de Deus. Nós estamos aqui vivendo esse momento agora. É da convocação da parte de Deus, especialmente e especificamente para nós músicos. O Senhor nos convoca para a guerra. Irmãos, não tenho problema de revelar a idade não, eu tenho 41 anos de idade. E eu lembro que eu vinha nos acampamentos aqui da Canção Nova, especificamente também lembrando do ano de 1997. 97 eu lembro de um acampamento aqui. Pregava Nelsinho Correia, Monsenhor, Eugênio Jorge. E eu lembro muito que eles falavam disso, e o Padre Jonas falava muito sobre isso. Até mesmo no seu livro, que nós somos aqueles que ficamos na guerra, somos a ponta da lança, nós somos aqueles que estão sempre à frente, prontos para morrer ali, porque os músicos iam à frente, prontos para a guerra. O Senhor nos chama para tomar o nosso posto novamente. Ele convoca para a guerra. Irmãos, para a guerra não se pode ir, com perdão da palavra, não se pode ir gente mole. Se você for mole para a guerra, você é presa fácil. É preciso convocar os valentes. Precisa ser valente, precisa ser forte, precisa se revestir. Porém, nesse tempo, onde houve um grande esfriamento, e sobrou tantos poucos, como que nós vamos convocar? Aonde vai chegar essa convocação? No ouvido de quem que vai chegar a convocação do Senhor para essa guerra? Se tantos estão dispersos, se você, mesmo assim, mesmo estando aqui, ou mesmo assistindo em tua casa, você percebe que tem algo diferente, existe um clima estranho, um clima de frieza. E o Senhor nos convoca para a guerra, mas fala: mas como, Senhor? E eu lembrei do profeta Elias, e eu queria que você pegasse sua palavra aí em 1 Reis, no capítulo 19. No aprofundamento dessa pregação agora, nós precisamos ser muito honestos.
para que Deus realize a sua obra, para que Deus cure os nossos corações, para que Deus nos levante. Mas é preciso ser honesto diante da luz da palavra de Deus. 1 Reis, no capítulo 19, vai dizer assim: quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizestes da deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, ele, em Judá, deixou ali o seu servo. Caminhou pelo deserto durante um dia, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Irmãos, sejamos muito honestos, todos nós, os presentes aqui e os que estão assistindo em casa. As fases que Elias foi passando depois desse grande momento, porque antes desse capítulo, Elias tinha realizado um grande prodígio em nome de Deus. Ele enfrentou 450 profetas de Baal. Depois você pode até ler, porque é extraordinário, e é até um pouco engraçado também, porque ele desafia lá, para poder ver qual Deus que podia mandar fogo do céu. É muito extraordinária essa história. E ele estava cheio do poder, Elias estava cheio de fé, destemido, forte, corajoso, sozinho, enfrentando 450, consegue imaginar isso? E ele tirava sarro dos caras, ele zoava mesmo: vai, grita mais forte, ele deve estar dormindo, o seu Deus deve estar viajando. Ele estava zoando todo mundo, ele estava muito forte, cheio assim de coragem. Daqui a pouco, irmãos, depois que tudo aconteceu, que até os profetas foram mortos, e Elias tinha vencido isso em nome do Senhor, o Senhor realizou a obra, ele veio dessa grande missão, até que ele ouviu o mensageiro da rainha dizendo: ela vai matar você. E Elias teve medo. A Rogerinha falou para nós aqui a respeito do medo. E esse medo pode significar tantas coisas para nós. E ele fugiu querendo salvar a sua própria vida. Porque muitos de nós, quando vê que a nossa missão começa a exigir a ponto de termos que gastar mais da nossa vida, a ponto de falarmos: mas eu estou perdendo a minha vida, eu estou perdendo o meu tempo, eu estou perdendo a minha juventude. E você vai pensando na sua vida, meio que colocando na balança: o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo. Ô irmão, obrigado, hein? Providencial. Preocupado com o que está ganhando, o que está perdendo. E Elias teve medo, e ele fugiu. Ele fugiu. E um segundo ponto: ele deixou o seu servo, ele estava acompanhado com o servo, ele falou: fica aí que eu vou sozinho. Ele se isolou e entrou no deserto sozinho. Você consegue imaginar o que ele tinha vivido antes, e agora ele foge, fica sozinho, isolado. Veja se não é a realidade de muitos. Quantos foram tanto usados por Deus, foram profetas, foram usados por Deus para realizar tantos prodígios, e daqui a pouco você olha para a vida desse irmão, esse irmão está totalmente afastado, esse irmão está sozinho, isolado, já não quer mais saber de nada. Não é de assustar, irmãos. O que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com esse profeta? O que aconteceu com esse servo de Deus? Que agora ele está sozinho, ele fugiu, ele não quer mais nada.
onde foi parar os nossos irmãos? O que aconteceu com o povo de Deus? O Senhor nos manda convocar. Convoca. E nós olhamos para o lado, mas cadê? Cadê o povo? E bate em nós uma tristeza. Nós ficamos até que inconformados de olhar para aquele irmão e falar: não é possível. Irmão, você conhece a palavra, você já viveu tanta coisa, como que você consegue? Não é verdade? Mas aí, nós olhamos para Elias, que entrou no deserto, e esse deserto aqui é um deserto de frieza, de medo, de fuga. E nós vamos olhar agora para uma doença espiritual, para uma enfermidade espiritual, uma das mais perigosas, ou se não a mais perigosa, na vida de um cristão, de uma alma. Que aí abrange todos nós, e todos nós corremos esse risco de nos afundar. É a doença chamada tibieza. A tibieza, não sei se você lembra lá de Apocalipse, que fala que para que você não seja morno, seja quente ou frio, porque se você for morno, o Senhor vai te vomitar. Porque o tíbio, a pessoa tíbia, a pessoa que está vivendo a tibieza, ela é a pessoa que está dentro, está participando, está ali envolvida, mas não tem mais fervor, não tem mais amor, meio que vai no embalo, numa rotina. E o pior, vai se acostumando com pequenos pecados, vai se acostumando com pequenos pecadinhos. É como se não ferisse mais. É como se qual o problema? Meu pai sempre foi um grande pregador do nosso grupo de oração, e ele falava assim na pregação. Eu era bem pequenininho, eu lembro até hoje, eu era pequenininho, meu pai falava: cuidado com o demônio do que tem. Tem um demônio chamado que tem. E depois ele explicava: mas que tem isso aqui? Qual o problema? É só um pouquinho, mas que tem isso? Que tem aquilo? Não precisa ser tão assim exigente. Que tem? Essa é a frase, é a fala daqueles que estão vivendo a tibieza, que já não se importam mais. Tem até aquelas que são inevitáveis. Santo Afonso vai explicar isso para nós. Eu queria ler para vocês aqui. Eu quero ser muito fiel ao que Santo Afonso nos ensina. Ele fala, aquelas que são cometidas de forma meio que natural. Ele fala: tais são as distrações na oração, os distúrbios internos, as palavras inúteis, a vã curiosidade, os desejos de aparecer, os gostos no comer e no beber, os movimentos de concupiscências, não subitamente reprimidos, e outros similares. Ele cita isso aqui, falando assim: esses até que são inevitáveis, mas quando a gente acontecer, isso também tem que ser detestável por nós. Mas depois ele fala: mas tem uns que são evitáveis e nós não estamos mais evitando. Aí ele começa a colocar aqui: quando alguém comete pecados veniais deliberados, já que todas essas culpas cometidas de olhos abertos bem pode ser evitados. Por isso dizia Santa Teresa: do pecado cometido com advertência, por muito pequeno que seja, Deus nos livre. E tais são, por exemplo, as mentiras voluntárias, as pequenas murmurações. Você reclama muito? Ou só um pouquinho? Aí você fala: só um pouquinho. Então ele está falando, essa aqui, os pouquinhos, as pequenas murmurações, ele está dizendo.
os ressentimentos de palavras, as zombarias do próximo, as palavras picantes, os discursos de estima própria. Gente que fala muito de si. Semana falava de uma formação na comunidade. Como nós caímos nesse pecado de falar de si, na vaidade de querer mostrar o que a gente faz. Entende isso? Você vai e fez uma coisa, uma boa obra, e aí ninguém comenta. Aí você faz o quê? Você viu lá? O que você achou? Foi bom? Aí você mesmo começa a falar daquilo que você fez. Olha, eu falei isso e aquilo. Fui falando para o irmão. E você vai contando as coisas boas, meio que falando de si, a vaidade, para que você seja exaltado, seja aplaudido. O desejo de ser aplaudido. É como numa apelação, né? A gente está num show, canta uma música, aquela música que você fez todo um arranjo. Aí acaba a música, ninguém aplaude. Aí você fica assim, daquela cara de ué, né? Aí você apela. Palmas para Jesus! Porque você está acostumado com aplausos, está acostumado com esse alvoroço todo, porque você quer essa massagem. Tibieza. Os rancores de ânimos nutridos no coração, os afetos desordenados a pessoas de outro sexo. Estes são certos vermes, escreve Santa Teresa, que não se deixam conhecer até que tenham ruído as virtudes. Por isso a santa advertiu no outro lugar: por meio de coisas pequenas, o demônio vai fazendo buracos por onde entra coisas grandes. Olha o perigo da tibieza. É aquilo que não é tão grave, já não assusta, mas também a gente se acostumou. Nós vamos definhando e se acostumando, e achando as coisas tudo muito normal. E vão dizer os santos que é como se você fosse deixando o cabelo crescer para que o demônio puxasse para o inferno. Tão grave é esse pecado da tibieza, da mornidão, onde já não se arrepende mais das coisas, onde consegue dormir tranquilamente diante de um pecado que acabou de cometer, já não fere mais, já não te assusta mais. A Rogerinha falava aqui para nós do pecado da preguiça. Irmãos, é um pecado capital, é um pecado grave, e a gente está acostumado a falar. Quantas vezes você já falou: com a preguiça hoje? Não soa normal para você? Fala a verdade, não soa normal? Uma preguiça, vou não. Nossa, comi tanto que deu até preguiça. É a gula e a preguiça, olha só. Os dois juntos. Mas isso tudo é muito normal. Comi feito um porco. Vai falando as coisas como se tudo isso fosse normalizado. E a tibieza vai corroendo. E quando a gente vai ver, nós estamos sendo totalmente destruídos. E aí é convocado. Existe uma convocação para uma guerra, e você fala: mas não é para tanto, né? Porque você está acostumado com essa vida morna. Vai dizer aqui, olha só: mas quem por acaso se encontrar caído nesse miserável estado de tibieza, o que há de fazer? É verdade que é coisa muito difícil ver uma alma entibiada reconquistar o antigo fervor. Eu vou repetir para você entender a gravidade. É verdade que é coisa muito difícil ver uma alma entibiada reconquistar o antigo fervor. Mas disse o Senhor que aquilo que os homens não podem, Deus bem pode fazer. O que é impossível aos homens é possível a Deus.
Se você está vivendo a tibieza, nessa mornidão, é preciso clamar hoje, ainda hoje, o milagre de Deus na sua vida, porque só o milagre, naquilo que é impossível, porque com as suas forças você não vai conseguir, mas Deus quer realizar esse milagre, porque Deus quer levantar o seu povo. E uma alma vivendo a tibieza, ela não vai se levantar, ela não vai ter força. Muito pior, ela não vai achar que é necessário. Olha só que ponto, e nós precisamos desse milagre. E o outro ponto, o outro passo de Elias, ele desejou a morte. Que ponto. É já não querer mais nada, já desistir de tudo. Ano retrasado, eu acho, eu fiquei sabendo de um rapaz, que ele era ministro, ministrava, animava os jovens. Ninguém sabia o que aquele rapaz estava vivendo. Tempos depois se vê a notícia que ele tirou a própria vida. E foi assustador. Mas como? Sendo que ele estava na frente, se ele estava ministrando, se ele estava animando, não parece ser uma contradição? É por causa das nossas mentiras. É por causa que nós estamos fingindo que estamos vivendo algo que nós não vivemos. Mas o Senhor enviou um anjo a Elias. Olha só como que Deus é bom. O Senhor enviou um anjo a Elias e falou: levanta-te e come. Elias foi, levantou, comeu, e aí? Vai dizer a palavra, deitou de novo. Não é tão simples. Deitou de novo. Aí o anjo foi e falou com ele: levanta. Levanta e come. Come de novo, levanta. É preciso vivermos essa realidade de anjos que vão atrás daqueles que estão destruídos, os servos, os guerreiros que se foram, que abandonaram. Nós não somos de desistir, nós não podemos desistir. Nós não queremos desistir dos nossos irmãos. É também um chamado para nós sermos os anjos. Quantas vezes na nossa tristeza, no nosso desânimo, fomos visitados por amigos, irmãos de caminhada que falam: não, vamos lá, vamos seguir. Olha para o teu chamado, olha para aquilo que Deus falou para você lá naquele dia, a forma como Deus te chamou. Eu lembro daquele evangelho de São Lucas, no capítulo 5, do paralítico. É uma história extraordinária. Porque também estamos diante disso, de pessoas paralisadas. Mas aquele paralítico, ele tinha 4 amigos, 4 anjos, 4 amigos, pessoas que acreditavam, tinham fé. Ele não tinha fé, ele não acreditava, mas os amigos tinham. E ficou sabendo que Jesus estava ali na redondeza. Imagina só os 4 amigos chegando lá e falar: Jesus está por aí, nós vamos te levar lá. E o paralítico está tão desanimado que ele fala: não, deixa isso para lá, deve estar cheio. E outra, não quero incomodar vocês não, esquenta comigo não, depois eu apareço. Os caras: não, você vai lá, a gente vai lá, vai levar você sim. Não, não precisa. Aí eles falaram para o paralítico: oh, você não tem escolha, a gente vai te levar assim mesmo. Ele não tinha o que fazer, né? Fugir não podia. Colocaram ele numa maca e foram levando ele. Levaram ele até a casa onde Jesus estava, mas estava lotado. Tentaram introduzir o paralítico pela porta.
Viu, amigo? Dá uma licencinha, porque a gente quer colocar aqui o nosso amigo aqui. Ele precisa, tal. O cara falou, que é isso? Estou aqui, ó, mó tempão. Cheguei aqui, não estou conseguindo ver só a cabeça de Jesus aqui. Não, não dá não. Tenta falar com o rapaz da frente. Não, aqui está difícil, não vai ter jeito. Aí eles desistiram. Foram lá para a janela. Rapazinho da janela lá, tinha uns 3 na janela. Tinha nego sentado na janela. Uns 2 assim, pescoçando. Fala, viu, tem um amigo aqui, a gente quer colocar ele pela janela aí. Tem como a gente, só dá uma licencinha, só para a gente colocar nosso amigo aí na janela. Os caras olharam e falaram, não dá, rapaz, está cheio de gente aqui. Eu nem consigo sair daqui, não vai ter jeito. O paralítico falou, tá vendo, gente? É muito trabalho, vamos embora, tal. Eles desistiram? Ah, irmãos, eles tiveram uma ótima ideia. Imagina, eles olharam para o paralítico e olharam para cima, para o telhado. O paralítico e para o telhado. O paralítico falou, não. Vocês não. Sim. E já começaram a organizar. Sobe 2. E fica 2 aqui embaixo e levanta ele lá para cima. E o paralítico, não, pelo amor de Deus, me leva para casa, eu não quero nada disso. E Jesus estava pregando, nem sabia o que estava acontecendo. E aí pegaram 2 embaixo, já tinha 2 em cima, e levantaram ele. E falaram, e agora? Vamos arrumar uma corda. Sei lá onde eles arrumaram uma corda, mas eles arrumaram uma corda. Chegaram lá no telhado e falou, e agora? Vamos abrir o telhado. Mas e o dono da casa? Não sei. Mas a gente não pode desistir, Jesus está aqui. E aí abriram um telhado, eu fico imaginando, tirar a primeira telha. Quem está lá embaixo, aquela fresta de luz chega assim. Ninguém sabe o que está acontecendo, aí para a pregação. Aí começa a tirar as telhas e tal, e aquela sujeira e tudo. Imagina só a cena. Porque eles não queriam desistir daquele momento. E aí daqui a pouco abre aquele clarão assim, aquele buracão no telhado. O dono fica olhando e fala, quem está fazendo isso? Daqui a pouco aparece as 4 cabecinhas assim. Oi, só um minuto. Aí eles amarram a corda e começa a descer o homem. O cara já devia estar, oh meu Deus, que vergonha. Mas estava paralisado, ele não tinha o que fazer e foi descendo. Vai, calma, desce devagar. E aí foi descendo até que, irmãos, vai dizer a palavra, que eles colocaram o paralítico diante de Jesus. Essa era a missão daqueles homens. Colocar o paralítico diante de Jesus. Jesus olha, deve ter dado muita risada com a cena, deve ter sorrido para os amigos. Os caras falaram, Senhor, agora é contigo aí. E Jesus olha para aquele homem e Jesus fala, os teus pecados são perdoados. Jesus olha na alma. O homem está paralisado, mas Jesus está perdoando os pecados. Jesus quer a alma daquele homem. Nós não podemos perder. Nós não podemos perder a alma de ninguém. Nós não podemos perder a alma dos nossos irmãos. Os teus pecados são perdoados. Lembra daquele que está longe, afastado? Eu não sei se você estava afastado. Eu não sei se quem está do teu lado estava afastado. Mas chegou a hora de nós cantarmos assim como o Valmir cantou para nós. Olha para a tua história, tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai.
Saiba que todo teu pecado e toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Vocês conseguem imaginar isso? A única coisa que você precisa fazer é você ir naquele seu irmão paralítico e levar ele para a presença de Jesus, porque a misericórdia de Jesus vai consumir esse irmão. Porque Jesus olhou para aquele homem e falou assim: teus pecados são perdoados. A misericórdia de Jesus curou aquele homem. Logo em seguida ele falou: levanta, pega seu leito e vai para tua casa. E vai dizer a palavra que ele pegou e levantou às pressas e pegou aquele leito e foi louvando a Deus. Foi louvando a Deus. Já não está mais paralítico, é um milagre. O milagre da ressurreição da alma daquele homem. O Senhor quer fazer isso comigo, com você, com aqueles irmãos que estão afastados, com todos os músicos da nossa igreja, com os músicos da nossa renovação carismática, os músicos da liturgia. Quem foi embora, quem se afastou, é hora de colocá-los na presença de Jesus. Não pode desistir. Ah, mas eu liguei e ele falou que não está mais afim. Você vai desistir por isso? Você precisa ser esses que colocam por cima do telhado aquilo que parece ser impossível. Você não pode desistir, irmãos, porque o Senhor está nos convocando. Erguei-vos, levantem-se. Existe uma guerra e é preciso trazer de volta os profetas. É preciso trazer de volta os servos. É para isso que estamos aqui, irmãos. É para isso que estamos aqui. Mesmo aqueles que estão passando por tribulação. Agora há pouco conversava aqui, o irmão rezava por mim aqui, o Antônio. Ele passou por um momento tão duro, ficou dias e dias internado, por causa dessa doença infeliz. Mas ele está aqui. E ele simplesmente perguntou para mim: você que vai pregar? Eu falei: sou eu. Ele foi lá e pôs as mãos sobre mim e começou a orar por mim. Porque não arrefeceu diante da dor, não parou diante do sofrimento. Seja qual for, não sei, talvez você esteja de luto. Eu não sei qual a sua dor, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua cruz. Mas tome a tua cruz e siga. Não pare, não desista. No Salmo 83, nos versículos 7 e 8, vai dizer assim: quando atravessavam o vale árido, eles transformaram as fontes em chuvas de outono, e seu vigor aumenta à medida que eles avançam, porque logo verão o Deus dos deuses. O seu vigor aumenta. Aqueles que estavam desanimados, aquele que estava fraco, agora o seu vigor vai aumentando, vai aumentando. Levante-se e acredite que o Senhor vai revigorar as suas forças. Levante-se e acredite que através do seu ministério, Deus ainda vai realizar muitos prodígios. Existe um povo sem fé, que está perdendo a fé. Nunca houve um tempo com tanta falta de fé como estamos vivendo hoje. As crianças, os jovens, adolescentes estão crescendo sem saber quem é Jesus, quem Ele vai enviar. Aí você fala: mas quem sou eu? É você mesmo.
Nós somos esses vasos de barro, frágeis, limitados, mas nós carregamos dentro de nós um tesouro, que é a palavra de Deus, que é a unção de Deus, que é a graça de Deus. Existe em nós esse tesouro. Nós somos barro, somente um vaso de barro, mas o que nós trazemos é essa palavra de Deus, que é força, que é vida, que é ressurreição. Quero convidar você a ficar de pé. Levanta a sua mão e vai dizendo: Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou anunciar o teu nome, eu não vou parar. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita os meus irmãos, levanta-nos, Senhor. Mesmo na fraqueza, mesmo limitado, anunciarei teu nome. Mesmo pecador, um espinho em minha carne, anunciarei teu nome. Das trevas brilha a luz, este chamado queima em mim. Trago este tesouro em vaso de barro, trago teu nome em mim. Sou uma carta escrita, não com tintas, mas com o Espírito de Deus. Trago este tesouro em vaso de barro, trago teu nome em mim. Sou uma carta escrita, não com tintas, mas com o Espírito de Deus. Queria chamar aqui a Eliana para vir rezar com a gente. Feche um pouco seus olhos. E eu queria que você lembrasse do seu chamado. O chamado que Jesus fez para você, que foi tão forte, tão decisivo para você. Decisivo, onde você nunca mais foi a mesma pessoa. E por algum motivo, por causa dos pecados, por causa de tantas coisas, você se vê limitado, você não consegue mais, você se vê parado. Mas irmão, você é assim, um vaso de barro, frágil. Mas o nome de Jesus é esse grande tesouro que você carrega. E que em nome de Jesus você seja curado agora de todas as feridas, tudo que causaram e tudo que foi causado na sua vida, até mesmo que o pecado causou. Mas o Senhor está te chamando e convocando novamente. Chamando novamente. Mesmo na fraqueza, mesmo limitado, mesmo na fraqueza, mesmo limitado, anunciarei teu nome. Mesmo pecador, um espinho em minha carne, anunciarei teu nome.
das trevas brilha a luz. Este chamado queima em mim. Trago este tesouro